Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te adoramos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo Senhor nos fortalecer, nos renovar e nos aprimorar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, crises, ó Senhor, na área familiar, na área da saúde, na área espiritual, na área profissional, que o Senhor possa ajudá-los, orientá-los, intervir, Senhor, nas causas dos teus filhos, os guiando a um caminho bom, Senhor. Venha, ó Deus, ajudar aqueles que estão à procura, Senhor, de um exame, estão à procura de uma cura, estão necessitados, carentes de algo que só o Senhor pode conceder. Por isso, Senhor, intercedemos agora, uns pelos outros, unimos a nossa fé para pedir que o Senhor venha nos ajudar, pois o nosso desejo é glorificar-te, engrandecer-te, bendizer o Senhor, pois tu és bom. Neste momento, Senhor, vamos fazer o uso da tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha nos guiar na tua vontade, que possamos, Senhor, sentir a paz que excede todo entendimento, que todo pecado caia por terra, que toda ação do maligno caia por terra e que haja paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nossa meditação está baseada hoje no Salmo de número 107, a partir do verso 1, diz o texto: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desragados pelo deserto, com caminhos solitários, não acharam cidades para que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por o caminho direito, para irem à cidade que deveriam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas, sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pela sua maravilha para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até a porta da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios
de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no mais profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que leva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam cambaleando como ébrios, e esvaísse-lhes toda a sua sabedoria. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou da sua angústia. Faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. Então se alegraram com abundância, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse trecho da palavra de Deus, ele ressalta para nós a misericórdia de Deus. Esse Salmo 107, ele é um pouco grande para se ler por completo. Eu fiz a leitura até o verso de número 30, mas ele tem versos até o número 43. É um salmo grande, mas nesse contexto aqui que a gente já leu, nós conseguimos identificar o que o salmista desejava passar. A primeira lição que o salmista desejava passar era sobre as misericórdias do Senhor. Por quê? Porque por 4 vezes neste salmo, ele vai colocar que os homens optaram por andar por caminhos errantes, mas no momento da angústia, eles louvaram ao Senhor. E é o mesmo verso, o verso de número 6, diz assim: clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou da sua necessidade. Isso se repete no verso 6, isso se repete então também no verso 13, isso também se repete no verso 19, e isso se repete mais uma vez no verso de número 28, e também isso se repete lá um pouco mais à frente, ali perto do verso de número 38 e 39. Então, por 4 vezes, o salmista mostra que estes homens, a sociedade de Israel, optaram por andar por caminhos errantes, mas no momento da aflição, eles clamaram a Deus e Deus usou de misericórdia. 1, 2, 3 e 4 vezes o salmista registra, mostrando então que Deus ele é compassivo, Deus é benigno, Deus é misericordioso. Ainda que a nação de Israel fez errado na primeira, o Senhor Deus foi lá e sarou eles e ajudou eles na necessidade. Depois, eles optaram pelo caminho errante de novo. O Senhor foi lá e optou por usar de misericórdia. Novamente, a nação de Israel fez o que era errado de novo. Então Deus foi lá e perdoou e sarou e sanou ali toda a necessidade. E de repente eles fazem isso pela 4ª vez. E o salmista então, ele expressa isso e ele conclui o salmo dizendo: quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente a benignidade do Senhor. O salmista então, ele mostra que a misericórdia do Senhor não foi apenas essas 4 vezes, mas todo aquele que é sábio e consegue observar vai ver a misericórdia de Deus em toda a história de Israel. Nós conseguimos ver isso também em outras passagens bíblicas, por exemplo, como o livro de Juízes. O livro de Juízes ressalta claramente a nação de Israel fazendo estes passos, servindo ao Senhor, abandonando Ele, clamando a Ele e Ele usando de misericórdia, por 1, por 2, por 3, por 7, por 10, por 14 e assim sucessivamente, sempre a misericórdia do Senhor cobrindo.
É interessante porque nós, seres humanos, nós dizemos uma frase, é muito comum, entre nós, dizemos esta frase que se diz assim, só pode me enganar uma vez só, ou eu só caio uma vez só, ou eu só perdoo uma vez só. É uma expressão humana nossa, que reflete como que a nossa misericórdia, ela é muito pequena. Nós consideramos que é possível alguém falhar conosco uma vez e a partir daí nós já não desejamos e nem queremos e nem vamos dar atenção para quem erra conosco 2, 3, 4, 5, inúmeras vezes. E o salmista aqui está mostrando isso para nós, que a nação de Israel errava constantemente, mas a misericórdia de Deus estava sobre eles. A nação de Israel optava pelo caminho errado, de repente, quando eles se viam em apuros, eles se lembravam que eles tinham um pai, que eles tinham um Deus, então eles recorriam a Deus e Deus usava de misericórdia. Isso mostra para nós claramente a misericórdia, o favor de Deus, que é totalmente diferente da nossa visão, da nossa mentalidade, da nossa construção moral. O Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. E se eu aqui fizer um desafio e te perguntar, quantas vezes Deus já te perdoou? Eu garanto para você que você não consegue se recordar de quantas vezes você já falhou, e você já pecou, e você já transgrediu a lei, e Deus te perdoa diariamente. Por quê? Porque as misericórdias de Deus, elas se estendem, e quem é sábio consegue observar isto. Hoje, nesse estudo da palavra de Deus, Deus está nos dando olhos de sabedoria para entendermos que tudo que somos e temos e conquistamos até aqui foi por causa da misericórdia de Deus. Porque nós olhamos para Israel e vemos esta falha, este erro, mas eu te garanto que nós somos muito piores que Israel. Fizemos não só 4 erros, não só alguns erros registrados, mas inúmeros erros, mas a misericórdia de Deus se estende sobre nós constantemente. Esta é a primeira lição que o salmista evidencia aqui neste salmo. A segunda lição que o salmista ele coloca aqui é o fato de Deus suprir as necessidades. Sim, nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Os versos que a gente falou aqui, os versos de número 6, de número 13, também o verso de número 19, que são repetições, eles tratam do mesmo assunto. Eles dizem assim, olha só, eles dizem: clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. O verso 13 diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou da sua necessidade. Em outras traduções também vai estar falando que Ele supriu as necessidades. Nós temos um Deus que Ele supre as nossas necessidades, que Ele vem e nos auxilia naquilo que estamos em falta, naquilo que somos carentes, naquilo que somos dependentes. Necessidade é isso, é ser carente, é ser dependente de algo. Agora veja que temos este Deus então disponível para nos ajudar, para nos orientar e suprir as nossas necessidades. Então você pode se apresentar a Deus e apresentar a sua dificuldade, apresentar o seu problema, porque Deus, Ele é especialista em suprir necessidades, em ajudar os seus filhos. Esta é uma evidência que o Salmo de número 107 traz para nós, mostrando esta ação de Deus em suprir as necessidades. Então, sempre que você estiver em apuros, sempre que você estiver em necessidade, lembre-se, Deus se importa com a sua necessidade, com aquilo que você
precisa, Deus se importa. A terceira lição que nós encontramos aqui neste salmo, e a gente fecha porque o tempo ele já se esvai, é justamente o verso de número 15. Ele diz assim, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Olha que interessante. Deus abre e fecha qualquer porta. Deus tem poder para criar e para destruir. Ele diz aqui, o salmista, ele expressa claramente, pois quebrou as portas de bronze. Nós servimos um Deus que não tem limitação. Ele quebra as barreiras, ele quebra os empecilhos, ele quebra as trevas, ele quebra qualquer maldição, ele quebra qualquer coisa, porque ele é soberano. Não existe porta alguma que venha impedir o operar do nosso Deus. O salmista ele atribui isso, dizendo que Deus quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O meio legal de se abrir uma porta é com uma chave. Porém, existem portas cujas fechaduras se encontram tão enferrujadas que é necessário arrombar, destruir, e o nosso Deus faz isso por nós. Veja só, em Isaías, capítulo 45, versículo 2 ao 3 diz, o Senhor faz uma promessa dizendo, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamei pelo nome. Deus ele tem poder para romper qualquer porta. Então, de forma profética, nós estamos aqui dizendo que porta está na sua vida, que está trancafiada, está enferrujada, ninguém abre. É uma porta que a gente não consegue, você não consegue abrir, outra pessoa não consegue. Nós estamos tratando agora de forma profética, que Deus é poderoso para abrir essa porta. Apenas confie, espere, aguarde, ore, interceda e deixa Deus agir. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por esta palavra. Entendemos que a sua misericórdia se estende de geração em geração e que o Senhor supre as nossas necessidades e que não existe porta alguma que prevaleça contra o seu poder. Por isso nós continuamos na dependência de ti. Tu és o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Salvador, o nosso Pai. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.